Esta é a história incrível da vida e morte do apóstolo Pedro. Olá, meu querido irmão e minha querida irmã, seja muito bem-vindo a mais um vídeo no nosso canal. Muito obrigado por estar assistindo e eu te prometo que este vídeo vai mudar a forma como você vê a Bíblia Sagrada. Hoje eu vou te revelar a verdadeira história do apóstolo Pedro, um dos maiores líderes da fé cristã, baseada em relatos históricos, judaicos e bíblicos. E eu te garanto que depois de ouvir essa história, você vai se sentir ainda mais conectado com a sua fé e entender o verdadeiro significado da palavra sacrifício para nós, enquanto seres humanos, a favor do Evangelho de Cristo. Nós vamos nos aprofundar na vida de Pedro e você vai descobrir o que o tornou um líder tão especial a ponto de ser uma das pessoas que ajudou a fazer com que a palavra de Deus, o Evangelho, chegasse até nós nos dias de hoje. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Eu sou o pastor Cláudio Corgozinho e eu te peço para deixar o like neste vídeo, se inscrever também aqui no canal. Aproveite e ative as notificações para receber muitos outros conteúdos como este que vão abençoar a sua casa, a sua vida e a sua família. Amém? Muito obrigado por sua participação e que Deus continue a te abençoar cada vez mais em nome de Jesus. Pedro, cujo nome original era Simão, nasceu no século I depois de Cristo, durante o período do Segundo Templo Judaico, em uma época em que a Judéia e a Galiléia estavam sob o domínio romano. Os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, que são as principais fontes históricas e bíblicas sobre a vida de Pedro, descrevem detalhes de sua jornada ao lado do nosso Mestre Jesus Cristo e como Pedro se tornou um dos seus 12 apóstolos. É importante ressaltar que a história de Pedro foi escrita em um contexto social, político complexo, que envolvia a interação entre a tradição judaica e a influência romana. Isso pode ser observado em várias passagens bíblicas, como a interação de Pedro com as autoridades romanas e religiosas, e na fundação da Igreja Romana. Além disso, as informações históricas sobre Pedro são complementadas por escritos judaicos, como o Talmud e a literatura rabínica, que fornecem um contexto cultural mais amplo sobre a vida dos judeus naquela época. A combinação dessas fontes nos permite compreender melhor a trajetória do apóstolo Pedro e a sua verdadeira importância para o cristianismo. Ao longo deste vídeo, vamos explorar a vida de Pedro desde as suas origens humildes até o grande sacrifício que ele fez pela sua fé, com base em todas essas fontes históricas, judaicas e bíblicas. Fique conosco e descubra a verdadeira história do apóstolo Pedro a partir de agora. E eu quero te convidar para conhecer a vida de Pedro a partir do contexto histórico e cultural que o moldou. Ele viveu em um período de tensão política e vários conflitos religiosos. O Império Romano governava a região da Judéia e da Galiléia, e muitos judeus ansiavam pela independência e o estabelecimento de um reino messiânico. Nesse cenário, a figura de Pedro ganha destaque como um líder espiritual que busca transcender as disputas políticas e religiosas. Vamos explorar os principais eventos da vida do apóstolo Pedro, evidenciando a importância de sua trajetória na formação do cristianismo primitivo. A Bíblia descreve que Pedro e seu irmão André foram os primeiros discípulos chamados por Jesus. Essa passagem está em Mateus 4, 18 a 20. A partir desse encontro, Pedro passou a fazer parte do círculo íntimo de Jesus, testemunhando momentos cruciais de seu ministério, como, por exemplo, a transfiguração, que está em Mateus 17, 1 a 13, e a agonia no Getsêmani, Mateus 26, de 36 a 46. Após a morte e ressurreição de Jesus, Pedro assumiu a liderança dos apóstolos conforme registrado nos Atos dos Apóstolos. Ele desempenhou um papel fundamental no estabelecimento da igreja, tanto em Jerusalém, e isso está em Atos 2, de 14 a 41, quanto em outras regiões, como a Samaria, Atos 8, de 14 a 25, Lida e Jope, Atos 9, 32 a 43, e Cesareia, que está em Atos capítulos 10. A tradição cristã atribui a Pedro a fundação da Igreja de Roma, onde ele teria servido como seu primeiro bispo.
Embora a Bíblia não mencione especificamente sua presença em Roma, várias fontes extrabíblicas, como as cartas de Clemente de Roma e o historiador Eusébio de Cesareia, confirmam essa tradição. De acordo com relatos históricos e a tradição cristã, Pedro foi martirizado em Roma durante o reinado do imperador Nero, por volta do ano 64 d.C. Ele teria sido crucificado de cabeça para baixo a pedido dele mesmo, por se considerar indigno de morrer da mesma forma que Jesus. A história do apóstolo Pedro ilustra sua dedicação à missão de Jesus e o impacto de sua liderança na formação da igreja primitiva. Através do estudo desses eventos históricos, podemos compreender melhor o legado duradouro de Pedro e sua relevância para o cristianismo atual. A origem humilde de Pedro, a vida de um pescador. Para compreender a importância histórica de Pedro, é crucial conhecer as suas origens e o contexto em que ele vivia. Vamos explorar a vida de Pedro como pescador antes de se tornar um discípulo de Jesus, destacando o ambiente sociocultural e econômico da época. A Bíblia relata que Pedro nasceu em Betsaida, isso está em João 1,44, uma cidade localizada às margens do Mar da Galileia. Essa região era conhecida pela pesca, agricultura e comércio, sendo um centro econômico importante naquele período. O trabalho de um pescador como o de Pedro e seu irmão André era árduo e exigia habilidades específicas. A pesca era uma atividade fundamental na economia local e os pescadores comercializavam sua produção nos mercados da região. Além disso, a pesca no Mar da Galileia também tinha um aspecto simbólico e religioso, já que o mar era visto como uma fonte de vida e um local de encontro com o divino. A Bíblia menciona que Pedro era casado, isso está em Mateus 8, 14 e 15, e morava com sua sogra em Cafarnaum, uma cidade próxima de Betsaida, isso está em Marcos 1, 29 a 31. Essa informação revela a organização familiar da época, na qual várias gerações viviam juntas e compartilhavam responsabilidades econômicas e domésticas. A religião desempenhava um papel central na vida dos judeus da Galileia, como Pedro. A sinagoga, local de ensino e devoção, era um espaço comunitário, onde as pessoas se reuniam para estudar as Escrituras e participar de cerimônias religiosas. A vida religiosa de Pedro, como judeu, foi fundamental para moldar sua fé e a sua decisão de seguir a Jesus Cristo. Ao analisar a origem humilde de Pedro e sua vida como pescador, podemos compreender como sua trajetória e transformação em um discípulo de Jesus foram marcadas pelo contexto sociocultural e religioso da época. Essa perspectiva nos ajuda a perceber a magnitude da mudança na vida de Pedro e o impacto de sua escolha em se tornar um seguidor de Jesus. O chamado de Jesus e a transformação de Pedro de pescador em discípulo. De acordo com o relato bíblico, Jesus encontrou Pedro e seu irmão André enquanto pescavam no Mar da Galileia. Isso está em Mateus 4, 18 a 20. Jesus convidou-os a segui-lo, dizendo: "Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens." Mateus 4, 19. Essa metáfora indicava que Pedro e André seriam chamados a ajudar Jesus na salvação das almas. O chamado de Jesus teve um efeito profundo em Pedro e seu irmão André. Eles largaram as suas redes imediatamente e seguiram Jesus a partir daquele momento. Isso está em Mateus 4, 20. Essa resposta instantânea evidencia a fé de Pedro e a sua disposição em abandonar a sua vida anterior em busca de um propósito maior. A Bíblia descreve Pedro como um dos 12 apóstolos escolhidos por Jesus para acompanhar o seu ministério e continuar a sua obra após a sua morte. Isso está em Marcos 3, 13 a 19. Pedro tornou-se o líder do grupo e teve uma relação muito próxima com Jesus, participando de eventos cruciais e transformadores, como a Transfiguração e a Última Ceia. Durante o seu tempo com Jesus Cristo, Pedro recebeu ensinamentos e orientações específicas. Em um episódio emblemático, Jesus instruiu Pedro a caminhar sobre as águas. Isso está em Mateus 14, 22 a 33. Uma experiência única que fortaleceu a fé de Pedro e o preparou para os desafios futuros que a sua missão exigiria. Ao explorar o chamado de Jesus e a transformação de Pedro em discípulo, podemos perceber claramente a importância desse encontro e como ele mudou a vida e o ministério de Pedro.
A história de Pedro nos mostra que, mesmo diante de uma origem humilde, a fé e a dedicação podem levar a grandes feitos e mudanças significativas no mundo. Os milagres de Pedro, o poder da fé e a superação. A trajetória de Pedro como apóstolo foi marcada por inúmeros milagres, demonstrando sua profunda conexão com Deus e a força da sua fé. Vamos explorar alguns dos milagres mais notáveis realizados por Pedro, revelando como ele impactou a vida de muitas pessoas e solidificou a sua posição como líder da igreja primitiva. No livro de Atos dos Apóstolos, encontramos, por exemplo, o relato de um homem coxo que pediu esmolas a Pedro e João na estrada para o Templo de Jerusalém. Isso está em Atos 3, de 1 a 10. Em vez de dinheiro, Pedro curou o homem em nome de Jesus, e ele começou a andar e a saltar de alegria. Esse milagre confirmou o poder da fé e atraiu muitos seguidores para a mensagem de Jesus Cristo que era proclamada pela boca de Pedro. Outro milagre notável de Pedro ocorreu em Jope, onde uma mulher chamada Tabita, conhecida por suas obras de caridade, havia morrido. Isso está em Atos, capítulo 9, de 36 a 43. Pedro então orou sobre o seu corpo e, em nome de Jesus, ressuscitou-a. Esse evento fortaleceu a fé dos cristãos daquela região e contribuiu também para a expansão da igreja naquele lugar. Em um momento crucial para a igreja primitiva, Pedro teve uma visão na qual um lençol descia do céu contendo animais considerados impuros pela lei judaica. Isso está em Atos capítulo 10, versos 9 a 16. A visão indicava que a mensagem de Jesus era destinada a todos, sem distinção entre judeus e gentios. Esse entendimento foi fundamental para a inclusão dos não-judeus na comunidade cristã. Pedro foi preso várias vezes por pregar o evangelho. Em uma dessas ocasiões, ele foi liberto miraculosamente da prisão por um anjo. Atos 12, 5 a 17 conta em detalhes como aconteceu isso. Esse evento demonstra a proteção de Deus sobre as nossas vidas da mesma forma que Deus fez com Pedro e reforça a importância da sua missão. Através dos milagres de Pedro, podemos perceber a força de sua fé e seu compromisso em levar adiante a mensagem de Jesus. Esses acontecimentos também nos inspiram muito a buscar a superação e o poder de Deus pela fé em nossas próprias vidas, fazendo com que nós nos tornemos mais fortes para os desafios e dificuldades da vida. E eu tenho certeza que quando você colocar a sua fé em ação, assim como Pedro fazia, você vai conseguir uma transformação de vida tão grande quanto ocorreu na vida de Pedro. E isso vai mudar a realidade à sua volta. O grande desafio de Pedro, a negação de Jesus e o arrependimento. A vida de Pedro como discípulo não foi apenas marcada por milagres e sucesso, não, mas também por momentos de fraqueza e arrependimento. Durante a última ceia, Jesus predisse que Pedro o negaria 3 vezes antes do galo cantar. Isso está em Mateus 26, 34. Apesar da confiança que Pedro tinha na sua própria fidelidade, a profecia se cumpriu e revelou a fraqueza humana diante do medo e da incerteza. Quando Jesus foi preso, Pedro o seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote, Mateus 26, 58. Lá, 3 pessoas diferentes o reconheceram como seguidor de Jesus, e Pedro negou seu mestre as 3 vezes, como Jesus havia previsto. Ao ouvir o galo cantar, Pedro lembrou-se das palavras de Jesus e percebeu. Ele caiu em si sobre a gravidade do seu ato. Tomado por profunda tristeza e arrependimento, Pedro chorou amargamente, é o que o texto sagrado diz. Esse episódio marcou um ponto de virada em sua vida, demonstrando que até mesmo os maiores líderes espirituais podem sim enfrentar momentos de fraqueza. Após a ressurreição de Jesus, ele apareceu aos discípulos e restaurou Pedro, perguntando-lhe por 3 vezes se Pedro de fato o amava. E este fato está registrado em João capítulo 21, versos 15 a 17. Esse diálogo simbólico resgatou a confiança de Pedro em si mesmo e também a confiança de que Pedro era amado por Jesus Cristo e reafirmou mais uma vez a sua missão como líder daquela igreja que estava nascendo.
Jesus instruiu Pedro a apacentar as suas ovelhas, confirmando a sua responsabilidade no cuidado e na propagação da fé cristã. A negação de Jesus por Pedro e seu arrependimento subsequente nos mostram a importância do perdão e da restauração na nossa jornada espiritual. Essa história nos ensina que, mesmo diante das nossas falhas e limitações, é possível sim encontrar força e redenção através do arrependimento e da graça divina. O legado de Pedro, a fundação da igreja e a sua liderança. O legado de Pedro como líder da igreja primitiva é de grande importância para a história do cristianismo. Eu quero explorar com você agora o papel de Pedro na fundação da igreja e a sua liderança, destacando o impacto duradouro da sua obra. Após a ascensão de Jesus Cristo aos céus, o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos no dia de Pentecostes. Isso está registrado em Atos capítulo 2, versos 1 a 4. Pedro, então, proferiu um discurso poderoso diante de uma multidão em Jerusalém, explicando o significado dos eventos e convidando-os a se arrependerem e aceitarem Jesus como seu Messias, seu Senhor e Salvador. Isso está em Atos 2, 14 a 41. Esse sermão poderoso resultou na conversão de cerca de 3.000 pessoas naquele dia, marcando o início definitivo da igreja cristã. Pedro assumiu um papel central na igreja primitiva, tomando decisões importantes e guiando os discípulos na propagação da mensagem de Jesus. Um exemplo disso é a sua participação no Concílio de Jerusalém, que está registrado em Atos capítulo 15. A tradição cristã atribui a Pedro a fundação da Igreja Romana, onde ele teria sido o primeiro papa. Essa posição de liderança fortaleceu a comunidade cristã e estabeleceu as bases para o desenvolvimento da Igreja Romana. Pedro escreveu 2 epístolas, ou seja, cartas que fazem parte do Novo Testamento. 1 Pedro e 2 Pedro. Nessas 2 cartas, ele oferece conselhos e instruções aos cristãos, enfatizando a importância da fé, da perseverança e da santidade na vida cristã. As epístolas de Pedro refletem sua sabedoria e experiência como líder da igreja. O legado de Pedro como líder e fundador da igreja primitiva é crucial para a história do cristianismo. Sua dedicação e compromisso em propagar a mensagem de Jesus inspiram gerações de cristãos até nos dias de hoje e continuam a orientar a igreja em sua missão de compartilhar o amor e a esperança do Evangelho. O sacrifício final. Como foi a crucificação de cabeça para baixo de Pedro? A história do apóstolo Pedro culmina em seu sacrifício final, uma morte corajosa e simbólica, emblemática, que representa seu compromisso inabalável com a fé cristã. Eu quero explorar com você agora como foi essa crucificação de Pedro e a sua relação com a promessa feita por Jesus Cristo, que revelou detalhes pouco conhecidos sobre este evento histórico e emocionante. No século I, o imperador romano Nero lançou uma perseguição brutal aos cristãos, culpando-os pelo grande incêndio de Roma em 64 d.C. Essa perseguição resultou no martírio de muitos cristãos, incluindo o próprio apóstolo Pedro e também o apóstolo Paulo. Conforme a tradição cristã, Pedro foi preso em Roma e condenado à morte por crucificação. Durante seu encarceramento, ele teria sido encorajado e fortalecido por visitas de anjos e pela presença do Espírito Santo. Segundo fontes antigas, como a obra Apócrifon Petri e os escritos de Orígenes, um teólogo do século III, Pedro teria solicitado ser crucificado de cabeça para baixo, pois se considerava indigno de morrer da mesma maneira que seu Senhor e Mestre Jesus Cristo. Essa demonstração de humildade e respeito profundo por Jesus é um testemunho do caráter e da fé de Pedro, restauradas e transformadas pelo Espírito Santo. A crucificação de Pedro cumpriu uma profecia feita por Jesus que está relatada em João capítulo 21, versos 18 e 19, onde o próprio Jesus afirmou que Pedro, quando envelhecesse, seria levado para um lugar onde ele não gostaria de ir e estenderiam as suas mãos, indicando o tipo de morte que ele enfrentaria para glorificar a Deus, ou seja, a morte de cruz. A crucificação de Pedro de cabeça para baixo
confirmou a veracidade dessa profecia e solidificou seu legado como um dos principais apóstolos de Jesus Cristo. Acredita-se que Pedro tenha sido crucificado no local onde se encontra hoje a Basílica de São Pedro, no Vaticano. Sua sepultura estaria localizada sob o altar principal da Basílica, tornando-se um lugar de peregrinação e veneração para cristãos ao longo dos séculos. A história da crucificação de Pedro, de cabeça para baixo, é um lembrete poderoso do sacrifício e da dedicação que ele teve pela causa do Evangelho. Esse evento, que emocionou e ainda continua emocionando os cristãos ao longo da história, marca o fim da vida terrena de Pedro, mas seu legado e influência na igreja cristã continuam a inspirar e orientar os cristãos em sua jornada de fé. Por fim, eu quero compartilhar com você o impacto duradouro de Pedro na história da igreja cristã. A vida de Pedro nos mostra que a transformação pessoal é sim possível através de uma fé comprometida, compromisso sério e sereno com a pessoa de Jesus Cristo. De um simples pescador a um dos maiores apóstolos de Jesus Cristo, Pedro se tornou um exemplo de crescimento espiritual e resiliência na adversidade. Pedro desempenhou um papel crucial no estabelecimento e expansão da igreja primitiva. Sua liderança, sabedoria e coragem foram fundamentais para o desenvolvimento do cristianismo como uma religião global. As epístolas de Pedro e as suas ações como líder da igreja primitiva tiveram um impacto duradouro no pensamento teológico cristão. Seus escritos e exemplos de vida ainda são estudados e reverenciados por cristãos de diferentes denominações. A negação de Jesus e o subsequente arrependimento de Pedro nos ensinam a importância do perdão e de sermos humildes no nosso caminho espiritual. A história de Pedro nos lembra que somos todos imperfeitos e que mesmo diante de nossas falhas podemos encontrar perdão e redenção na pessoa de Jesus Cristo. O exemplo de Pedro nos inspira a viver com coragem, comprometimento e fé, mesmo em meio a adversidades e sofrimento. A sua dedicação à missão de Jesus nos lembra que somos chamados a ser luz e sal neste mundo, esperança em um mundo quebrado e necessitado. Agora, eu convido você a refletir sobre a vida de Pedro e a aplicar os ensinamentos valiosos da sua história na sua própria vida. Como podemos seguir o exemplo de Pedro em nossa própria jornada de fé? De que maneira podemos nos tornar pedras vivas na construção da igreja moderna e na propagação do amor de Cristo? Com essa reflexão, eu encorajo você a se engajar ainda mais na sua comunidade, ainda mais na sua igreja, ser um braço direito do seu pastor e a compartilhar o amor e a imagem de Cristo e buscar a transformação pessoal e espiritual que o exemplo de Pedro nos mostra ser possível. Juntos, podemos fortalecer ainda mais a nossa fé e fazer a diferença no mundo atual ao nosso redor. Agora, eu quero saber o que você achou da verdadeira história do apóstolo Pedro. Me diga nos comentários abaixo. E se você gostou deste vídeo, não se esqueça de dar um like, compartilhar com seus amigos e familiares e se inscrever no canal para receber mais conteúdos inspiradores e educativos como este. Muito obrigado por ter me assistido até aqui e que Deus abençoe a sua jornada de fé em nome de Jesus. Até o próximo vídeo.